Glória a Deus. Pai do Senhor, queridos. Abra comigo em Lucas, capítulo 5, versículo 5. Louvor é uma parte fundamental da nossa vida, né? do nosso servir a Deus e da igreja, né? Cinco, do 1 em diante. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Tem uma tradução que fala: sobre a tua palavra, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Pai, no nome de Jesus, visita as nossas vidas, Senhor. Tu sabes o quanto nós queremos e necessitamos ser ensinados por Ti, Senhor. Tu sabes o quanto nós queremos e necessitamos que o Senhor ministre em nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Libera a Tua unção neste lugar, Senhor. Que a Tua graça, Senhor, possa encher nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos nos levantar com autoridade, Senhor, para ter uma vida de autoridade, Senhor. Ó Deus amado, no meio deste mundo perverso, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu comecei a meditar sobre 2 questões que hoje se debate muito, principalmente nas redes sociais, e que parece que a gente acaba sendo jogado de um lado para o outro, né? Porque os 2 lados estão errados e os 2 lados não deixam de ter razão, né? Um é a teologia da prosperidade, a visão de prosperidade, né? Que nós entendemos que é bíblico você ser uma pessoa abençoada, próspera, né? Mas que existe um exagero de muitas partes e que aí é pregado de uma maneira exagerada, né? Que eu não concordo, né? E aí parte da igreja começa a supervalorizar algumas coisas que não deveriam ter muito valor, como carro zero, o pastor andar com sapato não sei do que, anel de ouro, terno de marca, os irmãos têm que ser ricos, botar Deus na parede, e tudo quanto é coisa que vocês já estão cansados de saber que existe um lado que valoriza demais isto, né? E que eu entendo que acaba até mudando um pouco o foco, e o foco acaba nem sendo tanto Deus, como o fato de você ser abençoado. Isso daí é uma mudança e a gente acaba nos tornando até humanistas, né? A gente acaba indo para o centro. Quem tem que estar no centro, somos cristocêntricos, amém? Quem tem que estar no centro da nossa vida é Jesus Cristo, não o nosso eu, né? Deus não tem que viver para nos servir, nós é que servimos a Ele, amém? Mas aí nós caímos para um outro lado daqueles que falam: nossa, esse povo é um absurdo, só fala em dinheiro, que a gente não pode olhar para dinheiro, e que a gente tem que ser simples, tem que ser humilde.
Concordo também. Mas eles levam para um outro extremo, né? E eu comecei a observar que grande parte das pessoas que defendem isso, e eu conheço muita gente, tem uma vida amarrada, tem uma vida que não rompeu profissionalmente, não rompeu ministerialmente, né? E que são pessoas, muitos deles, frustrados, né? Eu tinha um pastor, muito amigo, colega, e ele era contra tudo, né? Ele era empresário, tinha uma empresa próspera, ele era contra dízimo, contra oferta, pregava contra isso, um absurdo, nós temos que ser simples. Só que ao longo dos anos, os anos foram passando, o discurso dele era muito bonito, mas os anos foram passando, a igreja dele não rompeu, pelo contrário, enquanto a nossa aqui cresceu, a dele foi diminuindo até acabar. A empresa dele fechou, ele tinha uma empresa muito próspera, fechou, os filhos desviaram e ele ficou doente. E hoje mora num sítio sozinho, doente. Aí eu fiquei pensando, se o discurso dele fosse o correto, ele deveria ser uma pessoa abençoada, né? E não aconteceu isso, nem na casa dele, nem na vida dele, nem na empresa dele, pelo contrário, né? Ele hoje não tem nem empresa e nem mais igreja, é um pastor sem igreja. E aí eu comecei a meditar, e nós temos que entender, entender um caminho correto, o meio termo entre os dois exageros, né? E Deus fala assim para Abraão, quando chama Abraão, né? A nossa história toda começa quando Deus chama Abraão, né? Sê tu uma bênção. Amém? Então, o que Deus determinou para Abraão, para a descendência dele e para nós que somos enxertados da oliveira verdadeira, você tem que ser bênção. Nós temos que ser pessoas abençoadas, porque esta é a determinação de Deus para aquele que começou todas as coisas, para aquele que começou tudo isso, que é Abraão. Então fala para o irmão que está do teu lado, você tem que ser uma bênção. Deus nos chamou para ser bênção, amém? Não interessa de que jeito, mas Deus nos chamou para ser bênção, amém? Nós não temos que ficar preocupados com exagero daqui ou exagero de lá. O crente tem que ser uma pessoa abençoada, amém? Não tem outra alternativa, nós não podemos aceitar outra alternativa. Outra coisa, todo abençoado é um abençoador, amém? Nós temos que entender, por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios 11, 25, a alma generosa prospera, amém? Todo abençoado é um abençoador. Não tem como você ser um abençoado, uma pessoa abençoada, e não ser uma pessoa que abençoa. Amém? A Bíblia fala que quando a Arca da Aliança fica na casa de Obed-edom, porque tem toda uma história lá, Davi fez a coisa errada, lá não era para carregar no carro de boi e tal, a Arca da Aliança, ele deixa 3 meses a Arca da Aliança na casa de Obed-edom. E esses 3 meses, Obed-edom foi tremendamente abençoado, porque a presença de Deus, a Arca de Deus, estava na casa dele. Então, a presença de Deus na nossa vida tem que nos abençoar, ser abençoado. E se nós carregamos a presença de Deus na nossa vida, o lugar em que nós estamos também tem que ser um lugar de bênção, amém? O lugar que nós estamos também tem que ser abençoado. Através de você, as pessoas vão ser abençoadas. Através da sua vida. Não tem como você ser uma pessoa abençoada se através da sua vida as outras pessoas à sua volta, de alguma maneira, também não forem abençoadas, porque o abençoado também é um abençoador. Amém? A presença de Deus não ficou restrita à arca. A presença de Deus dentro da casa de Obed-edom saiu e contagiou toda a casa dele. Assim também você, se é templo do Espírito Santo, aonde você está, aquele lugar também é abençoado. Amém? O abençoado é próspero.
Agora, prosperidade sem bênção traz desgosto. Abram comigo em Provérbios 10, 22. E alguém leia bem alto. A bênção do Senhor traz prosperidade e não traz desgosto, né? A bênção do Senhor é que enriquece e não a paz. Dá licença, Jeff. Está aqui atrás. Estou pensando que você está lendo a tua Bíblia. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não a faz seguir de dor alguma, né? Tem outras maneiras de prosperar? Tem. Principalmente de ser rico. Mas a riqueza sem bênção, ela pode vir acompanhada de dor. Ela pode vir acompanhada de desgosto. Agora, a bênção do Senhor não traz dor. Amém? Não traz desgosto. Tem uma tradução que fala que não traz desgosto. Deus quer que você seja abençoado e que não tenha uma vida de amargura. Amém? O diabo vai trabalhar a vida inteira para que você tenha uma vida miserável. E vai tentar te convencer que isso é o melhor para você. Amém? A bênção está ligada a ser justo. A Bíblia fala em Provérbios 10, 3, o Senhor não deixa ter fome o justo. Em Provérbios 10, 6, sobre a cabeça do justo há bênção. E Davi fala, né, no Salmo 35, fui moço, hoje eu sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Então, a bênção do Senhor, ela é prometida para o justo. Por isso, queridos, nós temos que ser justos, ser imparciais. Não é? Nós somos perfeitos? Não. Nós podemos avaliar as coisas de uma maneira errada? Podemos. Somos falhos. Não é? Mas o que importa é no seu coração ter o desejo de ser reto. No seu coração, você pode até errar, desejando acertar. O ruim é quando você erra desejando errar. Amém? Fazer de propósito. Agora, você pode até errar, mas sempre desejando fazer o certo e o correto. Amém? Porque Deus olha o seu coração. Amém? Por isso que a bênção, ser abençoado, está ligado em ser justo. Não é? A bênção, olha que interessante, a bênção pode ser deixada de herança. Quantos querem deixar bênção para os seus filhos de herança? No Êxodo 20, no capítulo 3, segundo mandamento, Deus fala assim, não farás para ti imagem de escultura que está no céu, na terra, no mar, tal, não adorarás, não prestarás culto. Aí ele diz assim, que visita a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas ele diz assim, e usarei de misericórdia até a 1000ª geração daquele que ama e guarda as minhas palavras. Olha que coisa. Então, a bênção do Senhor, ela pode ser transmitida. A vida daquele que ama e guarda os mandamentos de Deus, guarda a palavra de Deus, os princípios de Deus, ela é transmitida de geração em geração e ultrapassa gerações. Então pensa comigo, se você for abençoado, ensinar o seu filho a ser abençoado, e o seu filho ensinar o seu neto a ser abençoado, as gerações futuras vão se tornando cada vez mais o quê? Abençoadas. E queridos, infelizmente, muitas vezes, nós colhemos hoje falta de bênção por parte dos nossos pais, avós e bisavós. Mas essa história pode mudar a partir de você. Amém? Fala para o irmão que está do teu lado, muda essa história. Muitas vezes, a herança que nós recebemos não foi de bênção. Mas nós podemos mudar essa história. Zerar e começar uma história nova. Amém? Repete comigo, bênção não cai do céu. A Bíblia fala assim em Efésios 1, 3, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais, toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais.
Então as bênçãos estão no céu. Tudo que você precisa está no céu. O problema é que a bênção não cai do céu. Você tem que ir até lá buscar. A bênção não vem até você, aqui no céu. Tem gente que fica aqui esperando a bênção cair. Não cai. Você tem que ir até lá. Como? Em Efésios 2 diz que antes você estava morto no seu delito e pecado, mas Ele te deu vida em Cristo e te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde que estão as bênçãos? Nos lugares celestiais. Aonde que Deus te colocou? Nos lugares celestiais, no mesmo ponto da bênção. Aí a bênção não cai, você tem que ir até lá buscar. O que significa isso? Você precisa ocupar a sua posição no mundo espiritual. Você precisa ter uma posição espiritual. Se você for uma pessoa natural, que vive no nível da terra, você está aqui na terra e as bênçãos estão no céu e você vai ficar olhando assim, tentando pegar. Mas se você toma uma posição no mundo espiritual de autoridade, de oração, uma posição de autoridade, de ter uma vida com Deus, você toma posse do que Jesus já te deu, que é uma posição no mundo espiritual. Você se assenta nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus você já tem esse direito, amém? Em Cristo Jesus você já tem o direito de ter uma posição espiritual. E muitas vezes, queridos, nós não assumimos a nossa posição no mundo espiritual. E nós ficamos numa coisa natural, nós ficamos numa situação natural, numa vidinha natural, e não tomamos posse daquilo que Deus tem. E olha que interessante, repete comigo, toda sorte de bênção. Olha para o teu irmão e fala para ele, toda sorte de bênção. Só que a gente tem na cabeça que vai cair do céu. Não cai, vai até lá. Fala para o teu irmão agora, vai até lá, negão. O crente tem que ter posição espiritual, irmão. O crente tem que ter vida com Deus, posição no mundo espiritual. O crente tem que fazer guerra espiritual. Está pensando que o diabo vai deixar você ser abençoado assim de graça? Não. O crente tem que ter uma posição no mundo espiritual. O crente tem que exercer a autoridade que Deus deu, dentro da sua casa, seja no seu serviço, seja aqui na igreja. O crente tem que entender que ele tem uma autoridade no mundo espiritual e ocupar essa autoridade no mundo espiritual. Amém? Porque aí você toma posse das bênçãos. Em Timóteo 1,19, diz assim, tendo fé e boa consciência, porque alguns, não tendo boa consciência, vieram a naufragar na fé. E a nossa vida, ela é dividida em 2 pontos, a nossa vida cristã, fé e razão, fé e boa consciência. Fé é aquilo que eu preguei semana passada, que você ora, você busca ao Senhor, você clama ao Senhor, você entra na unção, busca a Deus, e o Espírito Santo age no seu interior, e agindo no seu interior, te dá força, autoridade para vencer a sua natureza humana. Você não consegue produzir o fruto do Espírito. Você consegue fazer as obras da carne. Produzir o fruto do Espírito só o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo entra em você, habita em você, transborda em você, enche a sua vida, ele começa o quê? Mudar a sua natureza. E vai transformando a sua natureza. Aí no lugar de ira, inveja, ciúme, briga, contenda, começa o quê? Gerar o quê? Amor, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Isso você não muda. Eu vou ser diferente. Quantos aqui já falaram assim, eu vou ser diferente? E não conseguiu. Mas quando você busca Deus, isso vai mudando dentro de você. Amém? Isso daí vai mudando dentro de você. Só o Espírito Santo faz isso na sua vida. Não adianta um esforço forte para você ser diferente. É o Espírito Santo que trabalha na sua vida à medida também que você se entrega, que você busca, que você se rende a Ele, que você clama a Ele. Quantos querem ter sua natureza dominada pelo Espírito Santo? Amém. Agora, o outro ponto é a razão. Boa consciência, porque alguns não tendo boa consciência naufragaram na fé. O que é boa consciência? Inteligência, razão, cabeça. Qual que é a promessa para bênção até 1000 gerações? Aquele que ama e guarda minhas palavras. Então tem coisas da nossa vida que aí já não é aqui dentro. Não é amar
amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Tem coisas na nossa vida que é prática, do dia a dia, que a gente tem que o quê? Nós aprendemos de um jeito e agora nós temos que aprender de outro. Amém? Tem coisas na nossa vida que nós aprendemos a fazer de um jeito e que aí você vai ter que aprender na Bíblia, ler. Isso daí é boa consciência. Deus te deu inteligência. Amém? Fala comigo assim, eu sou inteligente. Amém? Você pode até não achar, mas você é. Porque Deus te fez inteligente. Aí você lê na Bíblia e fala assim, nossa, esta maneira minha de agir está errado. Eu aprendi com meu pai, aprendi com a minha família, mas está errado. Então, essa maneira agora de agir é o certo. Né? Aí já não é o Espírito Santo que está trabalhando dentro de você, é aprendizado e atitude. Você está me entendendo? Então, fé e boa consciência. Então, algumas coisas a gente aprende na prática, é no estudo, numa educação, que é uma reeducação. A gente vai sendo o quê? Reeducado. Quantas coisas erradas nós aprendemos? Quem aqui pode dizer assim, ó, muita coisa que eu achava que era certo, quando eu me converti, fui lendo a Bíblia, eu vi que estava errado. Eu quando me converti, eu era estudante, né? Aí o Espírito Santo tocou no meu coração, eu li na Bíblia, né? Comecei o estudo bíblico do pastor Hinaldo, tal, e eu fui vendo, aí eu falei, gente, eu não posso colar. A professora até riu de alegria. Eu falei, colar é uma falsidade, colar é mentira, não é? Colar é enganar o professor. E eu era mestre em colar, viu, gente? Eu tinha técnicas. Uma vez, eu não estudei, como sempre, né? Aí eu abri a carteira da professora, a gaveta da mesa dela um pouquinho. Aí, olha a técnica, né? Aí eu peguei, fazendo a prova, né? Fiz a prova, tal. A hora que a professora foi para o fundo da sala, eu fui entregar a prova lá na mesa. Só que, em vez de colocar na mesa, eu coloquei dentro da gaveta e fechei a gaveta. Porque eu tinha ido bem na prova mensal, e essa era a prova bimestral. Somava as duas e dividia. E como eu tinha ido bem na mensal, o que eu fiz? Eu joguei a prova dentro da gaveta e fechei a gaveta. Aí, estou lá tranquilo. Né? Professora, mas fui muito bem nessa prova. Ah, é? Ixi, mas fui muito bem nessa prova. Ah, que bom. Todo dia na aula dela, falou, professora, você já corrigiu minha prova? Eu fui muito bem na prova. Não, estou corrigindo as provas. Professora, você já viu minha nota? Eu fui bem. Aí ela entregou a prova de todo mundo, eu falei, professor, cadê minha prova? Ela falou, não te entreguei a sua? Eu falei, não. Falei, deve ter ido para outra sala, confundido, eu vou procurar. E eu na cabeça da professora, né? E eu sabia que ela não ia achar, porque eu catei a prova depois que acabou a aula, rasguei, joguei no vaso sanitário e dei descarga. Aí olha, professor, tá vendo como que eu era? Aí eu usava a minha inteligência para coisa errada. Aí, lógico que ela não achou a minha prova. Eu falei, professora, mas bem essa que eu fui tão bem. Aí ela pegou, o que ela teve que fazer? A prova mensal, me deu a nota da prova mensal. E ela ainda ficou achando que perdeu. Aí Deus falou para mim que estava errado, que é mentira, que eu estou enganando. Concorda? Vocês acham que isso é de Deus? Não. Aí eu peguei, não colei mais. Parei de colar. Mas aí, daí um tempo, Deus falou assim para mim, eu comecei lendo a Bíblia e vendo, que eu passar cola também era errado. Tinha as matérias que eu era bom, que eu passava cola, né? A gente tinha uns acordos, né? Aí passar cola também era errado. Aí eu comuniquei aos amigos que eu não ia mais passar cola. Aí revoltaram comigo, né? Aí revoltaram comigo, é tudo de mal de mim, né? Falei, olha, a partir de hoje eu não passo mais cola. Por quê? É uma coisa simples, mas são coisas simples e básicas do dia a dia que a gente muda os nossos hábitos e costumes. Amém? Então tem coisas na vida, falar palavrão, principalmente quem é descendente de italiano, parece que nasce falando palavrão, né?
já está na raça, não é? Falar palavrão é um hábito que a gente tem que perder, não é? E quantas outras coisas, não é? Teve uma vez um irmão chegou para mim, desculpa a palavra, viu, gente? Desculpa a palavra, estou aqui no púlpito, mas ele falou assim: pastor, eu fui no encontro. Puta merda, como que Deus me abençoou. Eu fiquei olhando para ele e falei: Jesus, será que ele pensou? Mas nem pensou no que ele falou, né? Ele já soltou um palavrão. Por quê? Porque é o hábito, ele nem percebeu o que ele falou, né? Então, tem coisas na nossa vida que é aprendizado. Olha para o teu irmão e fala: é boa consciência. Né? A maneira como a gente trata as pessoas, não é? A maneira como trata os filhos. Eu disparei para todo mundo uma entrevista que teve de um educador. Ele fala que hoje a gente está criando imperadorzinhos, né? Então, essa geração nova não ensina não para os filhos, faz tudo os gostos do filho para o filho ser feliz, né? E aí está aí essa geração insuportável, né, de criança. Por quê? Porque se nós, pais cristãos, for ler na Bíblia, você vai aprender na Bíblia como se educa um filho. Coisa simples, mas o que nós fazemos? Nós não aprendemos, nós não observamos. Então, na vida, tem a fé que entra na nossa vida, o Espírito Santo trabalha no seu interior, muda a sua natureza, mas tem coisas da razão que nós temos que aprender no dia a dia em como fazer. Porque se você fizer direito, Deus vai te abençoar e você vai ser cada dia mais bênçãos. Amém? Meu pai falou assim para mim ontem. Falou: ó, eu chego no shopping e estaciono na vaga de cadeirante. Mas eu não posso fazer isso quando a Evelyn está comigo, que ela não deixa. Aí eu falo: Evelyn, mas tem aqui um monte, não vai ter tanto cadeirante. Não vai ter tanto cadeirante assim para vir no shopping, Evelyn. Está tudo vago. Não vou, isso não está certo. O senhor não pode. E vai que o senhor vira um cadeirante. O senhor está profetizando, né? Aí ele falou assim: então, quando a Evelyn está comigo, meu pai tem 81 anos, né? Já tem uns hábitos aí que precisa de, né, mudar. Ele falou assim: a Evelyn não deixa. Eu entro em vaga de cadeirante, agora não posso mais, porque a Evelyn está comigo, ela não deixa, né? E uma coisa boba, né? Mas pensa comigo, seja correto em todas as coisas, porque a bênção está sobre a sua vida, amém? São nas pequenas coisas que você se torna uma pessoa abençoada, amém? São pequenas coisas que fazem de você uma pessoa abençoada, amém? Olha que interessante, Jesus, quando ele multiplica os pães e os peixes, em João 5, sobram 12 cestos. Ele não é desperdiçador. Ele não fala assim: larga aí. Não. Ajunta tudo, recolhe tudo, né? Mas ele é aquela pessoa miserável que faz na medida? Ele é aquela pessoa segura que faz, não, um para cada um, hein? Deus, multiplica, esse Pai multiplica, um para cada um. Jesus tinha esse caráter? Não. Comeram à vontade e ainda sobrou 12 cestos. Olha, então Jesus, ele tem uma visão de abundância. Jesus não tem uma visão assim né? Não pode, um pouquinho para cada um, não. Né? Quando ele precisou de pagar os impostos, ele falou para Simão Pedro: vai lá, pesca um peixe, e pegou a moeda na boca de um peixe. Então, ser abençoado não é ter sobrando, mas é ser suprido em todas as coisas. Repete comigo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A Bíblia não está dizendo que vai te sobrar, mas está te falando que não vai faltar, que Deus profetiza na vida do seu irmão e diz: Deus vai te suprir em todas as coisas. Nós temos que crer assim: Deus vai te suprir. Amém? Deus vai te suprir. Deus vai suprir a sua mesa. Deus vai suprir o que você precisa. Amém? Deus vai suprir, porque Ele é fiel. E se você é uma bênção na mão de Deus, Ele vai suprir. É que nós somos pessoas inseguras e nós queremos que Deus faz antes para a gente poder ver e ficar tranquilo. Mas na hora H, Deus sempre não supriu a sua vida. Na hora H, Deus sempre não abriu as portas.
Deus sempre não fez e vai continuar fazendo porque Ele é fiel, amém? Deus supre. Agora, quando não supre, é porque nós, muitas vezes, estamos com algum problema que a gente tem que acertar com Deus. Se a coisa está travando, se a coisa não está fluindo, se não está suprindo, a gente tem que botar o joelho no chão e falar, Deus, aonde que está errado? Porque a intenção de Deus é você ser suprido em todas as coisas. Amém? A intenção de Deus é que você seja abençoado. Se não tiver, nós temos que orar para Deus. Acerta, eu quero acertar o que tem que acertar, eu quero consertar o que tiver que consertar, porque eu entendo que o Senhor quer que eu seja uma bênção e que eu sou um abençoado. Amém? Quem aqui veio para o Senhor Jesus e ficou muito melhor do que estava antes? Financeiramente falando, família. Ô, meu irmão, olha aí. Porque a bênção de Deus. Amém? Eu acho muito engraçado, porque tem uns pregadores que falam isso, eu acho engraçado, né? Fala que Jesus precisou de um burrinho, né? Para atravessar ali Jerusalém, né? Quando o pessoal saudou ele, e que o burrinho era 0 quilômetro, né? E que naquela época não tinha carro, então o veículo era o burro, né? Então, que hora que Jesus precisou, ele teve um carro 0 quilômetro para atravessar, e é verdade, né? Quer dizer, o burro não era dele, mas a hora que ele precisou, tinha para andar. Amém? Então, a hora que a gente precisa, Deus disponibiliza, nem que se for das pessoas, aquilo que nós precisamos. Amém? Quando ele faz a ceia, quase ali prestes a ser crucificado, ele fez uma ceia para 13 pessoas. Faltou alguma coisa na ceia? Você acha que Jesus fez uma ceia, era um vinhozinho e pão? Aí ele pegou aquele pãozinho, levanta todo mundo, queridos, vamos dar graças. Depois pegou o vinhozinho. Não, eles comeram, porque na igreja primitiva, a ceia deles, eles comiam mesmo. Era comida, né? E ele não teve para oferecer para os discípulos? Porque Jesus era abundante. Olha, quando aquela mulher derrama aquele bálsamo sobre ele, e outro dia o Alexandre até pregou isso, era valor de 300 denários. Denário era o salário de um dia, então era salário de 300 dias. Aí você faz o cálculo quanto está um dia de serviço, 15 mil, 30 mil, não sei, reais. Era caríssimo para a época, porque na época não era como hoje, tem fábrica de fazer perfume. Perfume era uma coisa muito elaborada e era artesanal. Não é como hoje, que fabrica perfume aí à torta direita. Jesus, até Judas fica nervoso, né? Fala que podia dar esse dinheiro para os pobres. A própria Bíblia diz assim que que Judas não estava preocupado com os pobres, né? Era só, né? Porque ele era avarento. Mas Jesus não está preocupado. Jesus poderia falar assim: não, querida, vende e dá para os pobres. Mas ele não estava preocupado em que aquele dinheiro todo seria derramado sobre ele, né? Aquele valor todo seria derramado sobre ele. Então, esses pontos que eu estou citando mostram como Jesus ele tinha uma visão de abundância, ele tinha uma visão de bênção, ele tinha uma visão de quantidade. Ele não era uma pessoa miserável, avarenta, aquele espírito de pobre. Porque você acha que ele não sabia o valor daquele perfume? Antes da moça até chegar perto dele, ele poderia ter falado: vai lá, vende, dá para os pobres. Porque não, derrama. Né? E ele não estava preocupado com isso, porque ele era um Deus de abundância. Né? Ele tinha uma visão abundante. E nós temos que aprender com Jesus. Amém? Quando ele chega para os discípulos aqui, para Simão, ele fala: afasta o barco um pouco da água e lança as redes. E aí Simão fala assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E ele lança as redes, veio tanto peixe que ele teve que chamar outro barco. E os 2 barcos quase que foram a pique de tanto peixe. Aqueles peixes não eram para os pescadores comer, eram para ser vendidos, para ser capitalizado em dinheiro. Então Jesus aqui, literalmente, provê peixe para eles venderem e fazer dinheiro. Jesus não estava preocupado: eu vou lançar a rede, que eu vou dar uns peixinhos para você comer, para se suprir. Não, Jesus faz em abundância. Aqueles peixes foram vendidos e muito dinheiro foi feito.
Por quê? Porque Jesus tem uma visão de bênção. Jesus tem uma visão de abundância. Em nenhum ponto, seja quando ele deixa sobrar 12 cestos, seja quando a mulher derrama um perfume caro sobre ele, seja quando ele faz aquela pesca milagrosa e vem dois barcos cheios de peixe, em nenhum desses pontos você vê um Jesus miserável, um Jesus meticuloso, avarento. Não, um Jesus de abundância, um Jesus abençoador, amém? Ele abençoou 5.000 pessoas numa multiplicação de pão e peixe. Ele abençoou aqueles pescadores que puderam vender aqueles peixes e ganharam dinheiro com aquilo, assim como Ele quer te abençoar o seu trabalho para que você seja próspero, abençoado, ganhe dinheiro. E ganhar dinheiro não é pecado, é bênção, amém? A gente tem que saber o que fazer com ele, mas ganhar dinheiro não é pecado, é bênção, porque a visão de Jesus é uma visão de bênção. E nós temos que entender que Deus quer que você, que eu, que nós sejamos pessoas abençoadas. E aí, Simão usa um termo que tem que ser a base da nossa vida. Sob a tua palavra eu lançarei as redes. E ele teve vitória porque ele entrou debaixo de uma palavra de Jesus. E você nós temos que andar debaixo de uma palavra de Deus. Amém? A Bíblia, ela pode ser apenas logos, palavra escrita. É a Bíblia. Amém? Quanta gente não lê essa palavra só apenas como história, mas ela pode se transformar em rema, palavra revelada na sua vida. Quantas vezes eu estou orando na Bíblia, Deus fala comigo, uma palavra, eu pego aquela palavra para mim, e ela se torna realidade na minha vida. Quantas vezes eu estou orando no tabernáculo, orando em línguas, e o Espírito Santo me lembra de um versículo, de um texto que eu já li, que está aqui dentro. E naquele momento, aquela palavra se torna revelada na minha vida. Amém? E eu tomo posse, e aquilo ali se torna realidade da minha vida. Por quê? Simão falou, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E a rede veio cheia. Por isso nós temos que entender que nós temos que andar debaixo de uma palavra de Deus. Muitas vezes Deus usa um obreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que entrega uma palavra. E essa palavra se torna rema na sua vida. Amém? Usa uma pessoa que vem liberar. Quem aqui já recebeu uma palavra e que se cumpriu na sua vida, e que foi bênção e foi rema? Levanta a mão. Olha aí, que maravilha, né? Porque Deus, Ele transforma aquilo em bênção na sua vida, né? Quantas vezes alguém chegou para mim e liberou a palavra? Né? E depois Deus fez. Por isso, queridos, nós temos que andar debaixo de uma palavra de Deus. Amém? Quando um pregador estiver pregando, toma aquela palavra como rema na sua vida. Leia a Bíblia para que ela seja rema na sua vida. Amém? Quando alguém orar por você e profetizar, pega aquela palavra e pega como rema na sua vida. Amém? Porque a visão de Deus é que você seja bênção. A visão de Deus é que a sua casa seja abençoada. A visão de Deus é que você seja suprido e abençoado em todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, queridos.